Essa aula de hoje, nós vamos fazer um aprofundamento em relação às serpentes. Nós temos a serpente do pai e a serpente da mãe, que nada mais é do que o DNA, a nossa estrutura genética. E em cima disso, vocês viram nas aulas das serpentes que a gente faz a limpeza dessa serpente, a limpeza do DNA. Hoje, nessa aula, o que que nós vamos trazer? Coloca aí, Matusalém, a primeira imagem para eu já estar mostrando o que que a gente, para que eles entendam o que que é o aprofundamento das serpentes. Maravilha. Então, nessa imagem, o que que a gente vê nessa imagem? Pessoas, ondas energéticas se conectando com uma outra força maior e temos um rosto feminino, e aonde tudo se interliga. Existe uma ligação entre uma coisa e outra, entre as pessoas. Isso significa o quê? Que todos nós estamos interligados, com o universo, com as pessoas, com o planeta, tudo está interligado. Quer falar alguma coisa, Matusalém, sobre essa gravura, essa Só falar imagem? que quando a gente olha para o rosto, ele tem a feição feminina, mas ele é um rosto unissex do todo. Então, ele é tanto masculino, tanto feminino. É o processo de É um criação. andrógeno, né? Exato. E aí você percebe vários universos, né? Várias pessoas distantes, olhando para o além, mas todas brilhando. Mas você percebe que para ela brilhar tem uma rede. Se a gente for, pode parar para pensar, rede neural, todo o nosso sistema ele se conectando, trazendo força. E é assim que a árvore, a natureza trabalha. Se você tem estudo onde mostra que se você corta um galho de uma árvore determinado, dentro daquela floresta, ela vai mandar aquele comando por dentro a terra, pelo seu circuito, onde vai avisar todas as árvores o que ela está acontecendo com ela. E aí aquela árvore já começa a trazer a vibração, alertando os animais ali perto. Olha aí o poder. E assim somos nós. Se você observar fora do espaço, olhando para o céu, olha, há várias nebulosas, várias estrelas, né, formando ali triângulos. Se você parar para Uhum, observar, geometria sagrada nas luzes, e as pessoas aqui admirando. Só que elas estão, olha, elas estão brilhando, elas estão iluminadas, acendidas, mas elas não são só sozinhas, elas fazem parte de algo maior. Tudo isso que está acontecendo acontece dentro daquele rosto que está ali. E quem é aquele rosto? É meu, é seu, é do pai, é da mãe que veio antes, é do avô, é do nada, porque tudo faz parte, olha as uhum. nuvens. Então, a gente tem um repertório. Quando a gente fala de serpentes, e vocês já assistiram, já estão claro na limpeza, a gente fala limpa as serpentes. Com a radiestesia, nós utilizamos ela, mas vocês vão aprender a trabalhar com os florais futuramente, porque tem várias formas de limpar uma serpente. Tem como limpar ela Exatamente. de acordo com a pessoa precisa naquele momento. Então, olha o mundo que tem dentro. Então, quando a gente fala mata mãe, mata pai, né, na alquimia, não é você matar e esquecer, mas você olhar a história, e entender que para você estar iluminando igual esses seres aí, criando uma barreira, porque se você observar, essa teia que eles criam é como se fosse uma barreira de proteção em volta do universo. Quando a gente fala, olha a hora, faz uma intenção, você está criando um campo em volta de você. Quantas pessoas fazem o voto, vamos orar todo mundo às 3 horas da manhã. Ali abre uma egrégora, um portal que cria uma teia para todos aqueles que estão na oração. E quando a gente entende isso, você não ora por você, você ora para os outros, porque se os outros melhorar, tudo melhora, porque estão todos interligados. Então,
Olha o que é um campo morfogênico, um campo de DNA sistêmico. Olha a profundidade desse conhecimento. Então, aqui nesse Exatamente. aprofundamento, né, Cláudia, é justamente para Uhum. você entender que é muito mais profundo. Não é só fazer ali uma vez curou, não. Limpeza de DNA, você tem que trabalhar. Eu já fiz mais seis, cinco, só com os florais, fora com a radiestesia, fora com imersão, fora com. Porque é várias coisas que preciso. Olha um monte de informações. Então, a gente aprofunda. Pode seguir, Cláudia. E nesse olhar que você traz, né, Matusalém, que você colocou a teia, são redes, redes conectadas. Todos nós estamos conectados no universo. E tudo está conectado. E partindo do princípio das serpentes, nós temos toda uma ancestralidade que a gente traz. Essa ancestralidade, ela atua no nosso campo energético. Então, todos, o seu pai, seu avô, sua avó, seu bisavô, sua bisavó, tataravô e por aí vai, eles estão dentro dessa teia, desse campo energético. E tudo que está nesse campo está te influenciando, consciente ou inconsciente. Não precisa você ter essa consciência, mas inconscientemente você está sendo afetado por essa, tanto na parte negativa como na parte positiva. A pessoa fala assim, ai, aquela pessoa é tão iluminada, né? Ela é tão iluminada, mas ela tem a sombra também. E às vezes você olha para uma outra pessoa e diz, nossa, que essa pessoa é uma sombra, é um horror, é uma pessoa super ruim, mal, mas ela tem a luz dentro dela também. E tudo está influenciando, tudo que você primeiro, quando você veio para esse planeta, você tem um espírito. Esse espírito, ele já passou por várias experiências também. Quando você chega na Terra, você é influenciado primeiro pela sua mãe e pelo seu pai, pela família que você está integrada. Depois disso, o que que vem? Vem o ambiente onde você está inserido. Vem as amizades, vem outras pessoas tá, que você vai conhecendo. Tudo isso vai influenciando a sua vida. E a questão dessa rede, dessa teia de ancestrais que você tem, também vão estar influenciando a tua vida. Por mais que você ache que não, elas sim. Por mais que você não tenha conhecido nenhum deles. Ah, eu não conheci meu avô, eu não conheci meu bisavô, eu não conheci nem minha mãe nem meu pai. Mas isso não impede de que você está sendo influenciado. Então, o que é isso? A gente pode traduzir como laços. Nós temos laços emocionais, nós temos laços mentais, nós temos laços físicos, inclusive os laços físicos, a gente falou na outra aula sobre o mestruz, o menstruo. O menstruo, ele é um laço físico e que precisa ser cortado, que precisa ser limpo, precisa ser liberado. E agora, essa aula é exatamente para que a gente entenda como atuam os laços emocionais. Então, pode passar, Matusalém, a próxima figura aí. Eu só queria complementar que quando você fala de a gente está caracteres, né, honrando, às vezes você não conheceu o seu avô. Quantas vezes a gente fala, ah, a mãe fala, você puxou sua avó, ou você tem aspecto do seu avô e você nunca conheceu ele. Por quê? Está no teu DNA. Talvez está honrando um espírito, uma história alemã, francesa, chinesa, da onde veio a sua ancestralidade? E aí, quando você mergulha dentro de si, olha o mundo, né? Conheça-te a ti mesmo. Conhecerás a morada dos deuses e todo o segredo do universo que está dentro de você, conhecendo as histórias
que te precede. Quando você vai para essas histórias, mas se você não entende elas, você fica presa. E não é presa da cadeia, não, fisicamente, é presa na cadeia do DNA. É por isso que a imersão, a jornada, esses aprofundamentos que nós fazemos é para, ó, trazer o sol interior, esse sol que está latente em você, o sol está dentro, o logo está dentro, o todo está dentro, e ele está fora. Mas é só para você olhar para as estrelas. Os egípcios, os suméricos, os babilônicos, todos olhavam para o céu, olhavam para a natureza. Eles começavam a olhar, nossa, olha, a lua não é quatro fases. A lua são 10 fases. Nós que só, nessa dimensão, nós só frequenciamos quatro. Se quatro a gente não consegue nem lidar, imagina com oito, com 10. Então eles começaram a olhar e falaram: olha, nesse mês aqui, nesse tempo, tem seca, então vamos plantar. Nesse tempo vem cheia. Eles olhavam para a natureza e observavam que, olhando, eles conseguiam fazer, ó, e eles colocavam em prática, ia fazendo os pajés, os indígenas, os seus ancestrais, que você não é só europeu, você está aqui no Brasil, você tem essa força ancestral. Então, como que eles aprendiam? Salomão já conhecia o Brasil. Ele vinha no Brasil pegar os ourozinhos daqui também para auxiliar, mas ele não trouxe o povo para cá, porque que era um lugar sagrado. Os índios conversando com a própria mãe, com a própria natureza, morando em uma coisa harmônica. Então, olha isso. Mas às vezes a gente esquece, a gente acha que é uma coisa e aí honra um sol, mas um sol de prisão, de medo, de culpa, de dúvida, de insegurança, de incerteza. Quantas vezes você tem medo de algo na sua vida, algo que já foi passado. Falar, eu já me libertei, mas está com medo ainda daquilo que aconteceu. Então, solta essa cadeia que tem que ser quebrada. Por isso, DNA solar, por isso a gente está nessa nova imersão. É a chave de Horus. É o olho que tudo vê. Abrir esse olho nosso aqui, ó, não físico, né? Mas o mental, para que você veja a situação, qual DNA, qual cadeia está ativa aí. Qual prisão aqui? Qual prisão tá ativa? Quebra essa prisão, solta. Deixa soltar, deixa fluir. Exatamente. Então, aqui nessa figura, vocês observam que existem várias correntes, várias correntes. E o que são essas correntes? São laços energéticos que a gente herda. É uma herança espiritual. É uma herança que você recebe. Você não só recebe a herança geneticamente, você recebe uma herança também energeticamente, não só geneticamente, mas uma herança energética. E essa herança energética, ela te aprisiona. Ela faz com que você fique emaranhado nessa teia, que é a teia da ancestralidade. Então, aqui, nessa aula, o que que a gente vai fazer? Limpar, se libertar desses laços. E que laços são esses? Que laços você pode estar preso? Que laços que tem na tua família e que está reverberando na tua vida e você nem percebe. E você não tem nem noção do que é. Então, é aqui, nessa aula, é que a gente vai fazer essa limpeza energética e desfazer esses laços energéticos. Então, pode colocar, Matusalém, a próxima figura. Então, aqui vocês estão vendo que tem heranças espirituais. E quais são as heranças espirituais que a gente recebe? Medos, medos. E olha como nós temos medos. E às vezes você tem medo que você nem imagina da onde vem. Você não tem noção, mas você adquire os medos. Você tem medo de coisas que você não explica. Ué, mas por que que eu tenho medo, tipo, de altura? Por que que eu tenho medo de barata? Por que que eu tenho medo de borboleta? Por que que eu tenho medo de aranha?
Por que que eu tenho medo disso, daquilo, daquilo outro? Você não tem nem ideia da onde que vem esse medo. Mas esse medo, ele pode estar vindo de ancestrais, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. É um medo que você não explica, mas que está ali, presente em você. Então, esse medo, a gente vai também limpar pela radiestesia. Uma outra herança espiritual que a gente tem muito e é muito comum são as culpas. Ô, Cláudia, antes de falar da culpa, é só para falar que o medo ele tá ali dentro da nuvem, né? O medo é ar, é pensamento. Ah, Às muito vezes bom. o medo não tá de você fazer pular de paraquedas, não. Ai, eu não vou pular. O medo está em pequenas coisas. É isso que vocês têm que se atentar. Às vezes vem uma vontade de você dar bom dia para alguém, e você fala, ai, vou dar bom dia, não. Sabe o medo de falar, se expressar? Às vezes você quer falar algo, fica com medo, ai, será que as pessoas vão... É essas pequenas coisas. Às vezes a gente olha o macro, mas olha para o micro. É os microsistemas no nosso corpo, o microsistema, o olho é um sistema todo, o nariz é um mundo à parte, a boca é um mundo. É não é à toa que tem muitos profissionais que estudam só sistemas, mas que faz parte do todo. Então, essas pequenas coisas que a gente tem que olhar. E quando você olha, o medo está dentro de uma nuvem, como se fosse um arquétipo. Está ali dentro, uma simbologia. Você sabe tudo, mas sabe, tem alguma coisa que barra. Aí você vai, quebra essa bolha. Fala, eu não vou ter mais medo. Aí você vai para onde? Para a culpa. Porque você quebrou, mas quando você saiu do medo, você começa a se posicionar. E às vezes, com o seu posicionamento, com a sua escolha, pessoas saem de você e você começa a se sentir culpada. Ai, a culpa foi minha. Eu acho que eu deveria ser como eu era. E aí vem tudo da culpa. Qual culpa você está carregando? Qual é o mundo da culpa que você vive? E de onde vem essa culpa também? Porque essa culpa também você pode ter herdado da sua ancestralidade. Quantas situações seus ancestrais precisaram passar de arrependimento, de não ter feito ou de ter feito? Tudo isso carrega uma culpa. A culpa ela vem exatamente dessa questão do arrependimento, ou então do que você fez e que não deveria ter feito, ou do que você não fez e que você deveria ter feito. Isso traz uma culpa. E a culpa você também tá herdando essa culpa. Às vezes a culpa não é sua. Às vezes essa energia não é sua, mas você está preso. Aconteceu ali um laço, um nó, uma prisão, e que você não consegue se desvencilhar. E aí a gente faz o tratamento pela radiestesia. Qual é a próxima, Matusalém? Abuso, ou abuso ali. Temos o abuso. Esse, inclusive, muitas famílias sofrem com esse laço aí energético, essa herança espiritual. Quantas pessoas já foram abusadas antes de você, na Agora, sua calma aí, linhagem? Cláudia. Pergunta Ah, para eles qual abuso você passou. Porque quando a gente olha abuso, às vezes já vem um abuso sexual, né? Ai, o abuso sim. sexual. Mas às vezes você não passou por um abuso sexual. Foi abuso psicológico, abuso de não se posicionar, abuso de ser sempre maltratado, abuso de Abuso se verbal, amado, abuso verbal. Qual abuso? E às vezes abuso que você mesmo se coloca para receber. exatamente, exatamente. Olha que Existem vários interessante essa tipos. simbologia do abuso, Cláudia, porque é um quadrado, a pessoa estava no quadrado, ela viu uma saída. Uma saída. Qual é a saída? Eu vou, é para baixo. Olha a seta, né? Tipo assim, eu vou me Uhum. esconder, então, eu vou ficar quietinha para ninguém me abusar. Olha só, né? Porque é Não, interessante e a olhar a simbologia. O que que a simbologia tá te falando? Matusalém, agora você falando, olha que interessante, né? Porque quando a pessoa ela é abusada, na verdade ela acaba trazendo também uma culpa. Sim.
Porque ela traz a culpa do quê? Ah, eu não posso. Vai ver que eu fui abusada porque eu sou uma pessoa bonita, eu sou uma pessoa que chama atenção, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa iluminada. E aí acontece os abusos exatamente por isso. E aí ela também traz, aí ela também vai adquirir uma culpa. Além E dela, uma rejeição, porque aí ela já vai para a parte da rejeição também. Aí ela começa a se rejeitar. E quando ela começa a se rejeitar por ela ser bonita, se rejeitar por ela ser inteligente, se rejeitar por ela, ou por ele, porque aqui a gente está falando feminino, por sim, ele ser bonito, por sim. ele ser inteligente, por ele ser diferente. Então fica na rejeição. Aí começa todo o processo, ele não se sentir amado. Aí vem a culpa, né? Ai, meus pais, eu não tive apoio. E aí a rejeição, a gente começa a ver que é uma fórmula de um triângulo, mas é uma quadratura T. Você tem uma oposição às duas pontas aqui, uma quadratura para outra ponta em 45 graus. Olha a matemática divina, você começa a ver tudo. Isso é simbologia. Gente, isso aqui é tão profundo, uma coisa, né? Não, Aí e você outra fica coisa, ali, sendo que o Matusalém. ponto. Pode falar, Cláudia. Não, pode falar. Pode terminar. Não, eu falei, sendo que o ponto de uma quadratura T é aqui, ó. É assim, né? Por quê? O que que é isso aqui na matemática? É um ângulo. Mas esse pontinho, se a gente analisar, o pontinho é o Sol, é você. É aqui nesse ponto, ó. Aqui vamos dizer que aqui tem uma quadratura com planeta, né? Uma oposição de Marte com Vênus. Astrologuei, só para dizer, né? Marte é a ação, Vênus o alto amor, e o Sol a sua personalidade. Aí você fica, ai, mas eu não posso agir. Aí você vem para cá, né? Eu quero agir, mas eu não posso agir, eu tenho que pensar no outro. Aí você pensa no outro e fala, ah, mas se eu pensar no outro, eu esqueço de mim. Aí vem aqui, ó, no Sol. Aí o Sol olha e fala assim, não, mas você tem que pensar em você. Aí volta aqui pro Marte. Aí o Marte olha para ver, não, mas se eu pensar em mim, eu não penso no outro. Fica nessa, preso aqui no triângulo. Então, o triângulo, ele pode ser benéfico ou não, desde que você... Aí vem a rejeição. Então, tem que se trabalhar. Olha que coisa fantástica. Eu adoro, É, sabe? Não e tem como, olha, a astrologia Matusalém, sempre entra, a matemática. exatamente. Essa herança espiritual, ela é muito, muito comum nas famílias, porque a rejeição, ela vem lá de trás. Quantos e quantos antepassados nossos foram rejeitados pela família? Era muito comum esse tipo de herança. É muito comum esse tipo de herança. A herança da rejeição. A minha avó, na minha família, tem caso de rejeição. A minha avó materna, ela foi rejeitada pelo pai. E ela trazia muita amargura com esse sentimento de ter sido rejeitada. E ela carregava isso como um peso muito grande para ela, nas costas dela. Então, ela se tornou uma pessoa amargurada, ela se tornou uma pessoa fechada, ela se tornou uma pessoa amarga. Então, olha quanta consequência que a gente traz de rejeição. E isso pode ter sido ela vivenciou essa rejeição até de repente, até por uma herança também ancestral. Outros que vieram antes dela passaram também por esse processo de rejeição e ela repetiu esse comportamento, essa situação se repetiu na vida dela. Então, é muito importante, gente, a gente ter essa noção de que isso precisa ser limpo, isso precisa ser ressignificado. E agora, a gente falando da escassez, essa é outra que é muito comum, praticamente é uma coisa que é comum nas famílias a gente trazer rejeição, porque antigamente existia muita dificuldade de se alimentar, de sobreviver.
de se posicionar na vida. Então, a escassez, ela está muito presente no nosso, nos nossos laços energéticos, no campo energético. A escassez é uma das que sempre, sempre, quando você for avaliar o teu assistido, é uma das que vai cair, é das que vai E com certeza ter. principalmente porque agora, né, Cláudia, a gente está numa fase avançada. Então agora, né, mas nem o assistido é você. É você se analisar, porque primeiro você coloca esse conteúdo em você. Se você não aplicar, Claro. você vai ser falso, você vai estar agindo com falsidade, porque tudo que eu e a Cláudia trazemos, nós aplicamos em nós. Nós vivenciamos, que não tem como mostrar algo que a gente não fez. Então, nós estamos agindo, se alguém faz isso, você está agindo com mentira. Qual Deus você está seguindo, se a gente fosse falar, qual de Cristo está no seu interior? E a escassez, quando a gente olha para ela, você tem que aplicar, olhar. E ela começa interna. Uma vez eu pensei que eu já tinha saído, já fiz vários tratamentos, várias questões, e eu analisei que, olha a importância, né? Quando a gente entende, tem mentores, tem terapeutas à nossa volta, numa consulta ou analisando meu mapa, porque eu analiso meu mapa, só que eu sempre tenho alguém que olha para mim aquilo que eu não quero enxergar, porque a gente não quer ver. E aí essa minha terapeuta maravilhosa, essa minha mentora, falou assim, Matusalém, você tem que se permitir. Você quer comer alguma coisa? Coma essa coisa, mas que faça sentido para você, não para o outro, para mostrar que você consegue comer, mas usa para você. É assim que você utiliza a sua prosperidade. E eu, às vezes, por ajuntar, eu sempre fui uma pessoa dada, muito. Eu tinha boate, quando eu sempre fui dado. Porém, depois de um tempo, eu aprendi a focar em mim. Só que nesse focar em mim, eu começava a ficar com medo do dinheiro, de perder, o dinheiro sair da minha mão. E deixava de comprar, às vezes, coisas que eu queria comer. Estava andando na praia, aí me deu vontade de comer um açaí. Eu pensava, nossa, mas se eu comprar um açaí, é um valor que dá de eu comprar outra coisa para dentro de casa. E mais, aí eu parava. E aí eu não comia meu açaí, acontecia alguma coisa que eu tinha que gastar meu dinheiro. Quando essa minha mentora conversou comigo, eu falei, pois a partir de hoje eu me permito. Não é permitir sair gastando tudo, não, não. Eu saía, passeava. Se me desse vontade de comer alguma coisa, eu não comprava. Eu dava uma volta e bebia um copo d'água. Porque a nossa sede e o nosso cérebro não diferencia o que é sede de comida. Ele sempre vai pedir alimento. Quando você bebe água antes de comer, se não for fome, se for só sede, sacia, você não tem mais vontade, passou. Agora, se você come, toma um refrigerante, aquilo ali, se for água, vai te dar depois mais fome, porque teu corpo não está querendo comida, ele está querendo água. Aí eu sempre tomo um copinho de água. Tomei, passei, dou mais uma volta. Aí eu vou olhando outras coisas. Por quê? Aqui abaixo do nosso olho nós temos um meridiano, que é pela medicina tradicional chinesa, pelo Ocidente, quando você olha para os egípcios, porque eles cuidavam tanto tão do corpo e eles se permitiam, porque aqui abaixo nós temos um meridiano que ativa o nosso estômago. Por isso a gente se alimenta pelo olho. O olho bate e fala: Nossa, eu quero comer isso. É aqui. E se você olhar e aquilo não te, você olhou para a comida, não te fez bem, você comer, você passa mal, porque tá aqui, o olho já se alimentou. É por isso que a arte, quando você vai num restaurante chique, eles fazem o gastrônomo, ele vai, ele desenha uma arte no seu prato. E você olha e fala, que lindo. Você nem quer comer, você come bem pouquinho, porque vem pouquinho, porque você já se alimenta. É da beleza. Isso é Vênus. Então, quando ela me falou isso, eu comecei, eu falei, vou me permitir. Eu passo, tô passeando no shopping, dou uma olhada, falei, ai, que donut gostoso. Aí ali tem uma açaí, ali vou dar uma olhada. Eu olho, meu corpo fala, eu quero isso, isso. Eu falo, tá bom. Eu vou lá, tomo uma aguinha mineral, dou mais um passeio, uma volta, e aí eu vejo, agora eu aquela fome já passou. Aí eu falo assim: olha, não era fome, era sede. Mas se eu ainda tiver, eu vou falar: eu quero comer aquilo ali. Aí eu não vou comer, ai, eu vou comer isso aqui rápido.
Não, eu vou saborear. Esse é o segredo. Às vezes a gente fala da escassez, mas a gente esquece que a escassez ela vem pelo tempo. Às vezes você anda rápido, as pessoas ou anda rápido, fala rápido, a pessoa nem presta atenção que tu tá rápido, porque tu tem medo de perder tempo e com isso perder dinheiro, porque nós fomos ensinados que tempo é dinheiro. Só que o que não acontece é que a coisa mais preciosa do que o dinheiro é o tempo. Se você tiver dinheiro, eu conheço muitas senhoras, senhores, já conheci também, que tinham muito dinheiro, muito, 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 trabalhou muito, muito, mas não tinha ninguém. Com o dinheiro não tinha ninguém para sair com eles. Com o dinheiro não tinha ninguém para levar eles no mercado. Com o dinheiro não tinha ninguém para dar atenção para eles. Podiam, tem dinheiro para fazer tudo, mas não tinha ninguém com tempo para auxiliar. Então, o que que adianta o dinheiro se você não tem tempo? Então, bem mais precioso é o tempo. Então, quando você toma uma aguinha, a escassez começa nas pequenas coisas. Deu vontade de comer isso. Toma um golezinho de água. E aí você sinta, é isso mesmo. E aí você vai falar, é. Aí você vai lá, você vai fazer, você vai comer aquilo ali, saboreando. Você senta, você saboreia, porque isso quebra a crença. Gente, isso aqui é uma prática. Quando você senta, você pega, saboreia. A nossa medo de escassez é de não ter a sobrevivência, a comida. Por que o pessoal deixa o pessoal, o povo ainda continuar com fome? Porque a pessoa com fome, ela não vai pensar em autoconhecimento. A pessoa com fome, ela não vai pensar em buscar algo, ela quer saciar a sua fome. Não é à toa que Jesus Cristo, quando ele veio, o que que ele ensinou? Ele dava para as pessoas o que as pessoas pediam. Quem pedia para ser enxergar, ele fazia enxergar. A mulher sangrando, queria ser curada, só de triscar nele curou. Ele dava o que queria. Ele foi num casamento, faltou vinho, vinho, uma bebidinha. Ele poderia ter falado, não, gente, vamos tomar água, né? Porque a água é espiritualidade. O pessoal queria vinho, ele falou, vamos cá, vamos dar vinho. Deu vinho para todo mundo. Ele dava o que as pessoas queriam, porque a gente não quer dar para os outros o que a gente acha melhor, se nem para a gente está dando o que é melhor para a gente. Tua criança está querendo comer um sorvete, você tá, não, eu tenho que comprar o arroz amanhã. Meu amor, a tua criança quer comer hoje. Se tua criança não tiver alimentada, não tiver nutrida, você não vai crescer. Que é a criança que sonha, a criança que faz você vivenciar os universos. Então, você tem que sentar, saborear, olhar onde você está para sua criança interna e falar: olha. Eu tô me dando isso, meu eu adulto. Aí você tira a rejeição do pai, a culpa de não ter feito da mãe, os abusos de você se sentir não merecedor, o medo de, ai, o dinheiro que vai faltar. É para você, as coisas acontecem, as coisas vêm. Toda vez que eu faço isso, gente, isso aqui é um segredo que eu vou contar agora. Quando eu estou muito apegado na matéria, muito que a gente é falho, a gente se apega e fala, ah, eu preciso de dinheiro para isso, eu quero fazer isso, aquilo. Quando eu estou apegado, sabe o que que eu faço? Quando eu só tenho tipo 2.000 na conta, R$ 1.000. Eu falo assim, gente, isso é meu tudo. Aí eu falo, é meu tudo? Aí sabe o que que eu faço? Eu vou para um hotel mais o Léo, ou eu saio para um restaurante, como, gasto tudo, sabe? Tudo que eu quero fazer, eu faço. Porque não é meu tudo, então eu largo tudo fazendo, dormindo numa cama mais gostosa do que a minha, comendo a comida mais gostosa. E aí depois, no outro dia, quando eu acordo, eu falo, nossa, minha criança fala, ah, eu tenho que ganhar mais. Aí já vem uma criatividade, já vem uma pintura, já vem eu fazer algo, sabe? Surge, faz isso. E aí muda a vida de outras pessoas e transforma a minha também. É assim, porque eu não me aprisionei, ó, na escassez, no medo, no abuso, na culpa, no medo. É isso. Não é. Tem Mas, gente falando isso, porque tem gente que vai pensar assim, ah, Matusalém mandou gastar tudo. Larga de ser doido, larga de ser doida. Entende o contexto. Por isso tem curso de mentalidade financeira. Eu já dei curso de mentalidade financeira. Dentro aqui da RA vocês vão ter também. Então, olha isso aí, tá? Cláudia? aham.
Pois é, então, Matusalém, e a escassez, ela é uma das principais prisões que a gente tem. A gente herda muito, inclusive, sempre que a gente criticar, condenar e julgar os nossos pais, avós, a gente vai entrar nesse laço energético aí de prisão. Isso é assim certo, certo. Se você criticar, se você for contra, se você se revoltar, principalmente se você se revoltar com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, sua avó, você vai ficar preso na escassez. Por isso a importância de você limpar esses laços energéticos. Outro também é a manipulação. Você tem sempre na família que quer manipular a coisa, quer coordenar a coisa, quer controlar as coisas. E a gente não consegue controlar ninguém e nem nada, mas a pessoa ela tem essa necessidade de estar no controle. Então, isso também é um laço energético que nos aprisiona. E ainda você está aí, né, no cubo, né, Matusalém? Você ainda botou no É, cubo a manipulação. isso é o cubo da alquimia, do mapa natal, a prisão, o cubo aqui da tridimensionalidade, Dimensionalidade. figura, altura. A gente fica, não, só pode fazer isso. Quebra esse véu, sai dessa manipulação. Aí você solta também a estrelinha do abandono. Olha a estrela lá, olha como a estrela é linda. Mas essa estrela, ela tá o quê? Ela tá brilhando no abandono. Essa estrelinha é da culpa. Qual é a estrelinha que tu tá recebendo e colocando na tua testa? Exatamente. Quebra, Então, o sai abandono é outro. desse O cubo. abandono é outro que é muito comum em laços, nesses laços, nessas prisões. E muito, o que acontece muito, são os vícios também. Você olha a pessoa assim, aí, nossa, mas por que que a pessoa se enfia nesse vício? E a pessoa não consegue se desvincular. Ela está presa, de repente, a um laço energético ancestral. Ela tá, ela tem essa herança espiritual trazendo com ela. E aí a pessoa fala, nossa, mas já fez tanto tratamento, a pessoa já fez tanto, ficou internada, inclusive, mas não se desvincula. Por quê? Porque ela tem esse laço da herança espiritual que acorrenta ela, que segura ela, que prende ela nesse vício. É uma cadeia que alimenta, aquilo ali fica alimentando e ela não se desvincula. A pessoa sabe que aquilo ali faz mal para ela, sabe que aquilo ali vai acabar com ela, mas ela não consegue se desvincular. Por quê? Porque ela tem um laço de herança espiritual prendendo ela. Então, vocês vejam, aqui a gente trouxe alguns, mas tem vários, tá, gente? Ó, Tem tem do apego, apego. tem vários, gente, Apego, vários. o apego é outro que é impressionante. Quando você. Porque o que vem o sofrimento? O sofrimento vem do apego. Principalmente quando você está apegado às coisas. Isso te traz um sofrimento imenso. Imagina aquelas pessoas que são acumulativas. Isso nada mais é do que apego. A pessoa que ela está tão presa a outra, tão presa a outra, que ela não consegue viver sem aquela pessoa. Isso é um apego. Então, assim, são laços energéticos que a gente precisa tratar. E precisamos tratar com a radiestesia. Então, fora o que a gente trouxe aí, né, Matusalém, só para colocar, existem os devaneios, gente, que são as loucuras, né? São os A gente devaneios. vai entrando, porque esse Existem. assunto é profundo, a gente vai entrando, vai trazendo. Eu só estou colocando aqui para que eles entendam que tem mais, não é só isso que nós colocamos, tá? Então, tem transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC,
Tem a violência, que nós não trouxemos, não colocou aqui, tem a violência, tem as mágoas, tem os ressentimentos, tem os suicídios, tem os exageros. Então, tudo isso, gente, faz parte de laços energéticos que a gente herda dos nossos ancestrais. E aí, como é que nós vamos fazer essa avaliação? Coloca lá o testemunho, pega seu pêndulo e você vai perguntar: existem laços energéticos vindo de heranças espirituais para fulano de tal, nascido no dia tal? Se disser sim, você vai pendular e saber qual é. Então vamos lá. Em relação à escassez, gente, essa é batata. Ah, eu acho que eu nunca fiz nenhuma avaliação que não tivesse esse laço energético aí, essa prisão. E aí você vai pendular qual é a porcentagem de escassez. E, ó, eu falo para vocês, geralmente vai dar de 1 a 3 gráficos, no mínimo, pelo menos. Pelo menos. E não se apega a gráficos também, tá, gente? A gente fala que é a experiência, mas pode ser que para você dê um, para você vai para outro tratamento, porque o que a gente está falando, a base é a radiestesia. Se você não é radiestesista, você está assistindo, você entra para a formação. Se você já é, você já sabe como fazer o tratamento, e a gente vai só dar os novos comandos, como você vai fazer. Mas lembra que aqui na radiestesia alquímica, na RA, a gente traz a base que é para vocês ter é como se fosse uma casa. Tem ali o alicerce, né? O projeto da casa, é a RA, é a radiestesia alquímica. Mas dentro, os telhados, as paredes, a janela, é as outras ferramentas que nós vamos usar. Então, hoje nós estamos falando da radiestesia alquímica como base de primeiro consulta. Mas claro que isso você vai utilizar florais, você vai utilizar fitoterapia, você vai utilizar comandos, meditações, depende do cliente. É isso que a gente vai aprofundar. E se você quer aprender, você vem fazer parte da RA também, né? Claro, só para a Então, pessoa entender como que funciona. então, assim, o que que acontece? Quais são os comandos que nós vamos colocar no gráfico? Você também vai pendular, porque o comando pode ser limpar heranças espirituais, cortar laços energéticos de heranças espirituais de escassez. Aí você especifica qual é a herança aí que você está tratando. Então, os comandos variam e são vários. Aqui eu estou trazendo um exemplo, mas você pode trazer de limpar, de cortar, de eliminar, de desfazer laços energéticos de herança espiritual de escassez. Isso é um comando que você pode estar colocando no gráfico que saiu para o tratamento. Você pode botar limpar, você pode botar cortar laços energéticos de heranças espirituais de escassez. Aqui eu estou só falando de escassez, mas aí vocês substituem pelo que deu ali. Porque pode ter dado escassez, abandono, rejeição, culpa, medos, que mais? É, apego. E aí são vários. Então você vai ser específico para aquela situação. E ver o tempo, e todo o tratamento é como você já sabe. Faz, vê qual o gráfico, vê o tempo que vai ficar no gráfico e vê qual o melhor comum. É limpar, é cortar, é se libertar, é desfazer laços energéticos? Aí você vai pendular para saber. Então é isso, Matusalém. Vamos Perfeito. encerrar. Então, Essa aula, vamos, ela vai antes de ficar encerrar, gravada. isso, e você que está assistindo que não é radiestesista, já venha fazer parte, estamos aqui aguardando você. E lembrando que dia 29, 30 e 31 de agosto, nós estaremos com a primeira imersão em Brasília. Hoje nós vamos ativar pontos de vórtice de energia, trazendo o seu DNA solar, trazendo o alinhamento cósmico, quebrando essas cadeias de DNA. Nós temos aqui no YouTube, temos a live, onde nós fizemos uma jornada de 3 dias de transformações com práticas para que você possa já quebrar, fazer uma transformação na sua vida.
E com o finalização, o terceiro encontro, é passo, tá, gente? Primeira aula, assista a primeira, depois a segunda, depois a terceira, série Transformações. Na terceira aula, nas três aulas, tem transformações, tem mudanças de frequência, então você vai sentir, mas na terceira tem a bênção. Nós estávamos ali num portal, ou seja, abrimos tempo e espaço de cinco geração. Então, assistiu essa aula? Vai lá, assista a aula um, assista a aula 2, a aula 3. Se você sentir, entre em contato comigo e com a Cláudia e se inscreva para essa imersão que vai ser assim transformadora. As informações estão na aula um da série Transformações e na aula 3, o último dia, explicando como que é. E qualquer dúvida, entre em contato. E não deixe de mandar mensagem se você quer, porque se você quer, o quer é seu. O como vai acontecer é de Deus, mas você tem que dar o primeiro passo de fé e falar, eu vou. E aí as coisas vão se ajeitar e você vai. É simples assim. Mais alguma coisa, Cláudia? Então, podemos encerrar e até a próxima aula. Até a próxima. Beijos alquímicos. Tchau, tchau.